A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2024 das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo. A lição de hoje é a lição 11, O Culto da Igreja Cristã. O textuário vai nos dizer assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A verdade prática vai nos dizer assim: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 21. Nessa passagem, Paulo aconselha os efésios a viverem com sabedoria, aproveitando ao máximo o seu tempo, porque os dias são maus. Ele os encoraja a serem cheios do Espírito Santo, expressando sua fé por meio de cânticos, agradecendo sempre e servindo uns aos outros. Objetivo da lição: identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo. Compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico e enfatizar a primazia das escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. A introdução da revista nos diz assim: nesta lição, vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim, também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E, por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Irmãos, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1: a natureza do culto. Subtópico 1: o culto como serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue, consagrada a Deus. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo e, em segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Enquanto os cristãos serviam, o Senhor, o Espírito Santo, comissionou os primeiros missionários da igreja. Você sabia que as palavras adorar ao Senhor e servir ao Senhor era frequentemente usada de forma intercambiáveis na Bíblia? Adorar a Deus é servi-lo e servi-lo é adorá-lo. Alguém disse que serviço é amor vestido com roupas de trabalho e tudo que se faz sem amor é escravidão. Amar a Deus é servi-lo, servi-lo é amá-lo. Algumas das palavras traduzidas como adoração em sua Bíblia originalmente significavam serviço. Em Colossenses 3, no versículo 22 ao 24, refere-se ao trabalho escravo ou servos contratados. Vós servos ou escravos, né? Obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor
e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Observe que ele diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, para o Senhor. O que quer que você faça. Paulo estava escrevendo nesses versículos isso para escravos, homens e mulheres que não tinham escolha no que faziam. Seus senhores provavelmente não estavam preocupados com seu bem-estar, com seus servos, se gostavam do trabalho ou se achavam gratificante, ou se ele combinava com seus dons ou temperamentos. Os escravos simplesmente faziam o que lhe era dito. Você não é um escravo, certo? Você tem uma escolha. Então, o que quer que você faça, faça de todo o coração para o Senhor. Não importa se você é um médico, um sargento, um empreiteiro, um cozinheiro, um professor, um advogado, uma mãe que fica em casa ou um comerciante. Que quer que você faça, faça isso com todo o seu coração para o Senhor. No Antigo Testamento, eles eram frequentemente usados para o serviço dos sacerdotes e levitas no culto do templo. Ainda chamamos isso o que fazemos na igreja de culto. Essas palavras passaram a ser usadas em qualquer serviço que oferecemos a Deus como um ato de adoração. As palavras adorar ao Senhor e servir ao Senhor foram usadas indistintivamente na Bíblia. Adorar a Deus é servi-lo. Vamos olhar para dois versículos. Um é um exemplo no Antigo Testamento e o outro um exemplo do Novo Testamento dessa ideia de adoração e serviço. Acompanhe comigo. Josué capítulo 24, versículo 15. Mas se servir ao Senhor vos parecer indesejável, escolhei para vós mesmos neste dia a quem servires. Se os deuses que vossos antepassados serviram além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra estáis vivendo. Mas, quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou o vosso serviço razoável. Algumas pessoas, por não entenderem o que é adoração, dizem: a adoração na igreja é chata. E é uma das razões mais comuns que as pessoas dão para não comparecer aos cultos. Então, o que muitas igrejas fazem para resolver a questão do tédio dos irmãos? Elas apimentam seus cultos com todos os tipos de coisas que Deus nunca ordenou que fossem feitas em adoração a Ele. A adoração é serviço. Adorar a Deus é servi-lo. Subtópico 2. O culto deve ser solene. Por ser solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Por isso, o culto não pode ser destituído de significado nem realizado de qualquer jeito. Não por acaso, o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentam o culto na igreja de Corinto. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso, temos na Bíblia o parâmetro para o bom ordenamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Nesse texto temos o termo grego euquimonos, traduzido como decentemente e decorosamente, e tax, traduzido como ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, decência e ordem. Segundo o dicionário, a palavra solene na Bíblia é usada para descrever algo que é sério, sagrado e reverente. Ela está relacionada a cerimônias, rituais e eventos importantes que exigem respeito e devoção.
Salmos 89, versículo 7 diz: Deus é grandemente temido na Assembleia dos Santos e ser reverenciado por todos aqueles ao seu redor. O texto enfatiza a necessidade de reverência por parte de aqueles que se aproximam de Deus, distrações antes e durante o culto. Não estamos falando apenas de bebês chorando ou adolescentes se levantando para usar o banheiro a cada 10 minutos durante o culto, pois essas podem ser distrações terríveis também. O movimento de pessoas que entram e saem da igreja, especialmente durante os momentos de oração, reflexão e pregação, podem ser perturbadoras. Anúncios estendidos podem ser qualquer coisa, anúncios se forem mal feitos, mas mesmo anúncios bem apresentados podem distrair quando são numerosos ou estranhamente inseridos em uma ordem durante o culto. No centro dessa questão está a tensão entre o propósito da reunião da igreja e as pessoas na reunião da igreja. Por um lado, reunimos-nos como igreja para ouvir a palavra proclamada, certo? Qualquer coisa que perturbe ou distraia a centralidade da palavra pode ser um obstáculo para a igreja cumprir o seu propósito quando estão reunidos. Subtópico 3. O culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. Biblicamente, templo refere-se não apenas a um edifício físico, mas incorpora tudo o que ocorre lá dentro, especificamente a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. Assim, não apenas palavras e frases chulas podem estar longe do templo, longe da verdadeira adoração a Deus, mas também pessoas, comportamentos e até mesmo instrumentos de adoração podem ser profanos. O profano pode ser definido como tratar as coisas sagradas com desprezo, desrespeito, irreverência ou familiaridade indevida, ímpio. No entanto, as Escrituras são claras em dizer que Deus odeia a mistura do santo com o profano. O profeta Ezequiel, ele advertiu Israel sobre seus sacerdotes. Seus sacerdotes fazem violência à minha lei e profanam minhas coisas santas. Não distinguem entre o santo e o comum, ensinam que não há diferença entre o impuro e o limpo. Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Quando Deus adverte contra profanar algo dele, como seu nome, seus cultos, seu santuário, seu altar, suas ordenanças e etc. Ele usa declarações contundentes e firmes para transmitir sua seriedade. Deus nos ensina que a santidade não é transferível, mas a impureza é. Ter um líder humano santo ou um cônjuge, amigo ou vizinho santo não nos tornará santo. No entanto, nossos contatos com o profano nos contaminará e o trabalho de nossas mãos se tornará inadequado para o seu serviço. Deus exige que aqueles a quem ele chamou para seu serviço sejam santos, porque ele é santo, e que aprendam e distingam entre o santo e o profano, o impuro e o limpo, pois assim o conheceremos. É um mandato bíblico que adoremos a Deus e somente a ele. É um ato que se
destina não apenas a trazer honra àquele que merece honra, mas também a trazer um espírito de obediência e submissão aos adoradores. Quando adoramos a Deus, estamos honrando, estamos reconhecendo o valor dele, como os anjos no céu. Todos os verdadeiros adoradores dizem: Tu és digno, nosso Senhor e Deus, de receber glória, honra e poder. A sinopse do tópico primeiro nos diz assim: sendo o culto uma forma de serviço a Deus, sua prática requer reverência, ordem e santidade. Tópico 2: o propósito do culto. Subtópico 1: glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que ele faz. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Ele é o único mediador entre Deus e os homens e o eterno sumo sacerdote. Se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu real valor, o seu real sentido. O propósito primordial de Deus é que tudo o que ele faz é trazer glória e honra ao seu nome. Deus ficou encantado, portanto, quando o rei Davi desejou construir o templo. No entanto, não era o fato de Davi querer construir um templo que encantasse a Deus, mas sim em seu propósito de querer construir. Então, estava no coração de Davi construir uma casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. Embora seu desejo e motivação fossem bons, a tarefa de construir o templo finalmente coube ao filho de Davi, Salomão. Era um projeto de construção dedicado ao nome, à fama, à reputação, ao testemunho e à glória do Deus vivo. Da mesma forma, nosso propósito como cristãos deve ser que Deus seja glorificado em tudo o que fazemos. A verdadeira adoração é centrada em Cristo. Através de Jesus, o adoramos. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, o nosso mediador, o nosso sacrifício, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz e o nosso Salvador. Tudo tem que ser baseado nele. Adoração sem Cristo é adoração sem Deus. Devemos levar nossos sacrifícios a Deus. Não oferecemos sacrifício de animais, Porque Jesus é o nosso sacrifício. Ele é aquele que foi sacrificado por nós. Mas ainda vamos oferecer uma oferta. Oferecemos nossos corpos e mentes a ele. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais de fazer o bem e de partilhar com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus capítulo 13, do versículo 15 ao 16. Subtópico 2. Quando não se cultua a Deus. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios, afirmando que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Era como se dissesse: o que vocês estão celebrando não é a ceia. Não era um culto o que eles estavam fazendo. Não daquela maneira. Infelizmente, há muitas reuniões envernizadas para se parecerem com um culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência, não buscam glorificar a Deus. Um dos males de nossos tempos são o secretismo religioso, tem um efeito cascata em nosso meio. O que é proibido em uma geração é tolerado pela cultura na geração seguinte e se torna uma parte aceitável da cultura na geração seguinte. Os aspectos negativos do secretismo tornam-se menos perspectíveis e uma prática que não é aceitável
para o Senhor. Às vezes vamos à igreja, mas não adoramos. Cantamos músicas, mas não adoramos. Ouvimos pregações, mas não adoramos. Servimos em uma área ministerial, mas não adoramos. Todas essas coisas são elementos de adoração, mas não são adoração em si mesma, o que significa que você pode fazer todas elas e, no entanto, falhou em adorar verdadeiramente a Deus. A adoração é um estilo de vida, é a reunião de crentes para praticar nossas crenças e celebrar ao Deus verdadeiro. Temos culto das senhoras, culto das crianças, dos varões, culto da vitória e por aí vai. Sabemos que o culto é para Deus, dirigido por um determinado departamento, mas se perde sua característica original. A partir do momento em que cada um entende o culto por seus próprios parâmetros. Subtópico 3. Edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. O verbo grego oikodomel, creio que é assim que se pronuncia, traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo oikodomé, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. O sentido é de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons na igreja pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Assim, aquele que falava em língua na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. Todos os demais dons deveriam seguir esse critério. Da mesma forma, os dons ministeriais deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Na igreja, cada elemento de um culto de adoração deve ser projetado para ajudar os crentes a adorar a Deus ou para compartilhar o evangelho com quaisquer incrédulos que possam estar presentes. Com a adoração como objetivo, as escolhas de músicas, orações, a leitura da escritura, ensino e outros elementos podem ser desenvolvidos de maneira que apontem os adoradores para uma visão mais elevada de Deus. Em Atos 2:42, lemos que a igreja primitiva continuou firmemente na doutrina e na comunhão dos apóstolos, na fração do pão e nas orações. Companheirismo significa compartilhar nossas vidas uns com os outros, encorajar-nos uns aos outros e edificar-nos uns aos outros. Quando nos reunimos como igreja, temos a oportunidade de formar relacionamentos significativos com outros crentes. Podemos apoiar uns aos outros nos momentos de alegria e tristeza, orar uns pelos outros e responsabilizar-nos uns pelos outros. Esse tipo de comunhão é essencial para nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Hebreus recorda-nos a importância da comunhão. E consideremos-nos uns aos outros para suscitar o amor e as boas obras, não abandonando a reunião de nós mesmos, como é o modo de alguns, mas exortando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto virdes o dia se aproximar. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Ao nos reunirmos em comunhão, somos encorajados a amar e servir uns aos outros e somos fortalecidos em nossa fé. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: embora o alvo do culto seja Deus e não ser humano, um culto legitimamente cristocêntrico edifica toda a igreja. Tópico 3: a liturgia do culto. Subtópico 1: a exposição da Bíblia.
O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Esse fato mostra que a leitura e exposição da Bíblia deve ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras base de seu ministério. Escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina, instrução, didaquê, como uma das necessidades da igreja. Encontramos esse mesmo apóstolo juntamente com seu companheiro Barnabé, expondo e ensinando a palavra de Deus. Da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo expondo as Escrituras. O culto litúrgico não é formalismo. Muitas das vezes a rotina dos cultos leva alguns a questionar o papel da liturgia para a devoção cristã. Todo mundo sabe o que dizer, quando dizer. Oração, três hinos da harpa cristã, palavra introdutória, oração, etc. As pessoas se baseiam em uma compreensão equivocada do propósito e da função da liturgia. A liturgia é um modelo, um guia e um auxílio para o nosso culto ao Senhor. Em vez de dificultar nossa conexão com Deus, o uso correto da liturgia fortalece nossa vida de adoração e aprofunda mais a nossa fé. A palavra liturgia é derivada da palavra grega leiturgia, que significa obra do povo. A liturgia é a igreja agindo como uma só. O culto cristão não se destina a ocorrer isoladamente. A liturgia, portanto, aproxima a comunidade de fé. O fato é que pode ser fácil cair em uma rotina em nossa vida espiritual. Podemos orar pelas mesmas coisas repetidamente, preocupando-nos apenas com os nossos confortos, com a nossa vida e desejos individuais. Da mesma forma, podemos ler apenas nossas passagens favoritas nas Escrituras e assim nunca somos desafiados, confrontados pela palavra divina. Dentro disso, o espaço pela Escritura é sempre lida em voz alta, para que possa falar ao coração do povo de Deus, ensinando as verdades bíblicas. A liturgia nos força para fora de nós mesmos e nos ensina a abraçar uma vida espiritual. Subtópico 2, a adoração entusiástica, ou seja, intensa. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A palavra salmo usada nesse texto traduz o grego psalmon e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere aos cristãos cheios do Espírito que se reuniam para adorar. Às vezes, reverência e alegria são vistas como mutuamente exclusivas no culto da igreja. Em algumas igrejas, há uma exibição tão emocional no culto que a reverência se perde completamente. E em outras igrejas, a congregação parece ter sido flagrada num funeral de um estranho. Mas cada uma dessas tendências reflete sérias deficiências na prática do verdadeiro culto cristão a Deus. A Bíblia deixa claro que quando adoramos o único Deus verdadeiro, devemos vir com reverência.
oferecer a Deus um serviço aceitável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo que consome. Isso está lá em Hebreus 12, 28 e 29. Mas a adoração reverente não significa adoração maçante, sem emoção, chata, pois Deus quer que venhamos também com alegria. Adorai ao Senhor com alegria, vinde diante dele com cânticos alegres, diz o Salmo 100, versículo 2. Nossa adoração deve ser de alma inteira e de coração inteiro. Em alguns momentos, nossos corações e olhos se encherão de lágrimas de alegria ou contrição. Em outros, descansaremos tranquilamente na paz do Senhor. Então, novamente, sentiremos que dificilmente podemos conter nosso louvor e ação de graças a Deus. A expressão exterior da emoção nunca deve ser confundida de uma forma ou de outra com o estado real do coração. Mas o verdadeiro culto cristão emana do coração e é caracterizado por toda a gama de afetos piedosos e respostas emocionais santificadas da alma, a verdade e glória do Deus vivo. Subtópico 3. O lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal, pastor William W. Menzies, um dos maiores teólogos da Assembleia de Deus no mundo, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos, como resposta e percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. O culto pentecostal é a adoração conduzida e fortalecida pelo Espírito Santo. Este culto se expressa na vida dos adoradores, mas onde quer que se encontre, distingue-se pelo poder e demonstração do Espírito Santo. A adoração não é baseada em sentimentos, mas na verdade. Nós adoramos a Deus porque Ele é digno. Nós o adoramos independentemente de como nos sentimos. Nós o adoramos porque ele merece, não porque nos faz sentir de uma certa maneira. Se você é autoconsciente em sua adoração, isso mostra que seu foco está em si mesmo, em vez de em Deus. A sinopse do tópico 3 vai nos dizer assim: o culto pentecostal segue o modelo de liturgia neotestamentária, com expressão fervorosa de adoração e primazia ao ensino da palavra. A conclusão da revista vai nos dizer assim: nessa lição vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Irmãos, não esqueçam de curtir, tá? De comentar. Muitas vezes a pessoa assiste o vídeo até o final e não curte o vídeo, mas é muito importante esse like que você dá aí embaixo na descrição do vídeo, ok? Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, querendo o Senhor, se Ele não voltar. Estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.